Paz do Senhor, igreja. Podeis assentar, por gentileza. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos da palavra de Deus. E eu me sinto muito feliz, honrada por estar aqui. Agradeço o convite, pastor Marlon, que Deus abençoe. Saúdo o pastor Roberto, demais pastores, obreiros da casa do Senhor, toda a igreja, meu esposo que está comigo. E vamos direto à palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para esta noite. Vamos ler no livro de Esther. Livro de Esther, nós vamos ler capítulo 4, uma palavra muito conhecida, que o Senhor tem falado comigo já há alguns dias. Capítulo 4 de Esther, versículo de número 14. Somente esse versículo que diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino? Amém? O tema desta mensagem é para este tempo. O livro começa mostrando um reino que perde sua rainha, sem saber que Deus já está preparando outra. Aleluia. Vasti, ela é retirada e Esther é escolhida. E não é por acaso. Nós já ouvimos aqui nessa noite que Deus não faz coisas ao acaso. Deus, ele tem um propósito, Deus tem um projeto, Deus tem um plano. E tudo está dentro daquilo que ele já predeterminou, daquilo que ele já projetou desde antes da fundação do mundo, inclusive as nossas vidas. Nós estamos aqui nesta noite por causa do desejo de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus, da vontade de Deus. E por causa disso nós estamos aqui nessas 12 noites de propósito, ainda querendo, desejando estar cada dia mais dentro desta vontade, no centro desta vontade. Aleluia! Uma jovem órfã, anônima, exilada, é conduzida ao centro do poder, sem conhecer ainda o propósito de Deus. Ela é inserida nele. Aleluia. E em contrapartida, o mal se organiza em silêncio. Amã é exaltado e um decreto de morte é assinado. Porém, mesmo sem o nome de Deus estar escrito no livro de Esther, ele está governando todos os acontecimentos. Isso nos revela que mesmo que não falem de Deus, mesmo que não pensem em Deus, mesmo que desacreditem de Deus, Ele continua sendo Deus. Aleluia, aleluia. Nem quem queira fazer ou defender suas teses para comprovar a inexistência de Deus, a própria natureza prega que Deus existe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 103, verso 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, ele domina, ele controla, ele cria, ele faz vir a existência, ele abre, ele fecha, ele dá, ele tira, porque tudo está no seu controle. Aleluia! No capítulo 4, então, a crise revela o propósito, e é onde nós entramos. Esther entende que ela não chegou ao trono para ser poupada, mas ela chegou ao trono para ser usada.
Aleluia. No propósito de Deus, você não chegou aí para ser poupado das intempéries da vida, mas para ser um instrumento de Deus para este tempo. Aleluia. E a pergunta de Mardoqueu ecoa como eixo deste livro: quem sabe se não foi para este tempo que chegaste ao reino? Aleluia. Nos primeiros 4 capítulos aprendemos que Deus chama e conduz pessoas antes de revelar missões. É Deus que traz, é Deus que coloca, é Deus que nomeia, é Deus que vocaciona. Você ainda não está entendendo, mas você já está sendo chamado para uma missão. Também entendemos que Deus preserva e investe em vidas antes de explicar propósitos. Aleluia, aleluia. Como é bom entender essas verdades de Deus, porque às vezes a gente parece que está meio perdido, não sabe o que vai fazer dentro do reino de Deus. Mas uma coisa é certa: Deus tem te preservado, Deus tem investido em você, porque Ele tem um propósito com a tua vida. Aleluia. Também aprendemos que Deus nos posiciona em lugares estratégicos para nos confrontar com decisões eternas. Aleluia. A pergunta de Mardoqueu é uma das mais profundas de toda a Escritura, que eu acho. Justamente porque essa pergunta, ela não afirma muita coisa, mas ela provoca. Ela nos faz pensar, ela nos faz refletir, e ela já começa justamente com esta palavra: e quem sabe? Essa expressão aparece algumas vezes no Antigo Testamento, e ela não aparece como uma dúvida vazia, mas ela carrega uma ideia de discernimento. Ela carrega uma ideia de chamada à consciência. Quem sabe por que você está morando nessa cidade? Quem sabe por que você está morando naquele bairro? Quem sabe por que você está dentro daquela empresa? Quem sabe por que você tem esta profissão? Estas perguntas não são para nos encher de dúvida, mas para que tenhamos discernimento que no lugar aonde estamos, no contexto aonde estamos, o plano de Deus, o projeto de Deus é para cumprir conosco o seu propósito. Aleluia. Esta pergunta, este quem sabe, nos convida a uma responsabilidade. É como se nós disséssemos: pare um pouco, pense, reflita. Olha o que Deus tem feito com a tua vida, olha o que Deus tem feito com a tua família. Olha onde Deus tem te colocado, olha o que Deus tem te dado, olha o que Ele tem proporcionado a você. Quem sabe para que Deus tem te dado o que tem te dado? Quem sabe Deus tem feito você estar aonde você está? Você pode não saber, mas Ele sabe. E essas 12 noites de propósito é para revelar este propósito para as nossas vidas. Mardoqueu coloca Esther diante da soberania de Deus. Ah, Esther, uma órfã, uma improvável, quem sabe uma esquecida, mas agora colocada, agora chamada, agora escolhida. Aleluia. Discernimento não é apenas perceber que algo aconteceu, mas é compreender quem está por trás deste algo. Quem está movimentando as peças, quem está nos levando, quem está nos trazendo, quem está tirando para colocar
ouvi uma vez da boca de um pastor que quando a gente quer conhecer alguém, a gente dá poder para esse alguém. Mas depois ele foi um pouco adiante. Para conhecer mesmo, tire o poder. Você continua frequente? Sem poder, sem cargo, sem posição, você continua adorando? Sem o teu nome no cartaz, sem aparecer na mídia, você continua louvando? Você continua posicionado? Você continua dentro do propósito? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem está por trás? É a mão poderosa de Deus que nos guia, que nos leva, que nos faz assentar em lugares que nós não imaginamos. Muitos dizem foi sorte. Outros vão dizer que foi destino. Mas quem tem uma fé madura sabe que foi Deus. Deus, é somente Ele. Olha o que está escrito em Provérbios 13:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não é reconhecer só em parte, mas em tudo. Aleluia. Isso é discernir. Discernir é interpretar a vida de forma espiritual. Vivemos coisas que só Deus pode fazer, mas muitas vezes interpretamos como se fosse acontecimento natural. Não damos o louvor a quem merece, não damos a honra a quem merece. Discernimento, meus irmãos, é parar de chamar de acaso aquilo que é providência. Talvez Deus já esteja falando há anos através de você e da tua história, mas você ainda não discerniu que é Ele. E enquanto não discernimos a origem, estamos tardando o propósito. E a frase de Mardoqueu continua: se para este, ou se para um tempo como este. Aqui está o coração da frase. Não significa apenas um tempo cronológico. É um tempo determinado. É um tempo oportuno. É um tempo estratégico. Saímos do Cronos e entramos no Kairos. É o tempo das oportunidades. E essas 12 noites são oportunidades de Deus para Ele nos revelar o seu propósito. Não é qualquer tempo. É o tempo exato. É um tempo preparado, é um tempo alinhado com a vontade de Deus. É um tempo que se coaduna, que se harmoniza com o propósito da eternidade. Este é o tempo. Olha só como este indica único tempo, imperdível tempo, específico tempo. Mardoqueu está dizendo, esse cenário de crise não é ameaça, não é um cenário aleatório. Esta crise veio para que você entenda o propósito de Deus na tua vida, o propósito de Deus na tua casa. Deus muitas vezes permite a dor, como permitiu para Jó. Mesmo ele sem entender o propósito, lá estava ele dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Ele deu, ele tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas lá no final do livro ele vai entender o propósito. O propósito era que Jó sabia de Deus, de ouvir falar de Deus. Mas agora ele sabia de Deus, porque os próprios olhos de Jó tinham contemplado o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se para um tempo como este, nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos,
É tempo de adoração, é tempo de louvor, é tempo de repensar algumas coisas, é tempo urgente, é tempo que nós precisamos entender que Cristo está nos chamando, que o Senhor está nos instrumentalizando, que Ele quer nos levantar, que Ele quer levantar uma igreja pujante, que Ele quer uma igreja avivada, que Ele quer pessoas compromissadas com a sua obra. Não seria para um tempo como este que Deus nos salvou? Nos perdoou, nos transformou, nos batizou com o Espírito Santo? Será que Ele nos deu tudo isso, investiu tudo isso em nós, para ficarmos assentados em bancos, em vez de falarmos para aquele que precisa ouvir, que Ele é o Salvador do mundo? Esta campanha de 12 noites não é apenas um evento no calendário, não é invenção da cabeça humana, é plano de Deus, é propósito de Deus, é desejo de Deus, que a igreja se reúna num único objetivo: saber qual é o propósito de Deus para ser útil na sua obra. O sábio entende o tempo e o modo do tempo, diz Eclesiastes 8:5. Discernir essa campanha é entender que nós não fomos chamados só para uma série de cultos, mas é um convite do céu para alinharmos a nossa vida com o propósito de Deus. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. Oh, aleluia! Tempo como este. Mas que tempo é este, irmã Nira? É o tempo do fim. Não é apenas um tempo difícil, meus irmãos, mas é um tempo profeticamente definido. Segunda carta a Timóteo 13:1 vai dizer: sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos estão difíceis ou não estão? Não está difícil até para servir a Deus? Não é difícil orar? Não é difícil jejuar? Não é difícil ler a Bíblia? É. Nós precisamos de esforço. Nós precisamos compreender o propósito para estarmos cumprindo ele diariamente em nossa vida. Não só dentro do templo, mas lá dentro da nossa casa. Não pregando só neste púlpito, mas fazendo o nosso fogão de púlpito, a nossa pia de púlpito, a nossa sala de púlpito, porque lá nós pregamos tanto quanto pregamos aqui. Características bíblicas desse tempo: tempo de frieza espiritual. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tempo de engano e de confusão. Mateus 24:4, olhai que ninguém vos engane. Tempo de colheita urgente. João 4:35 diz: vejam os campos brancos para a ceifa. Tempo de oportunidade limitada. João 9:4, a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Estamos trabalhando com pouco tempo, no limite do tempo. Vai vir a noite, quando muitos vão querer arregaçar as mangas, como diz o gaúcho, mas não vai mais dar tempo. A revelação é forte, mas nós precisamos entender qual o tempo e o propósito dele. O propósito desse tempo é urgência. É rápido que precisamos falar para as últimas almas que o Senhor quer salvar. É rápido que precisamos atravessar as fronteiras, não só aquelas que são os limites do nosso país, mas as fronteiras que muitas vezes temos de separar a minha casa da casa do meu vizinho. Nunca houve tanta necessidade de Deus e nunca houve tanta distração espiritual. O diabo está distraindo os crentes.
E os crentes estão perdendo o propósito. Oh, eu louvo a Deus por essas 12 noites. Porque o Senhor está falando aqui, atenta para o propósito. Atenta para o tempo. Atenta para a urgência. Atenta para a consagração. Atenta para o que é espiritual. Atenta para cima e não só para as coisas aqui debaixo. Deus não nos salvou num tempo confortável, mas nos salvou num tempo decisivo. Ontem eu fui fazer uma visita para uma família católica, ali de um bairro perto do meu. Pensa na sede daquelas vidas. Nunca foi tão fácil falar de Jesus. Mas estamos entretidos dentro das nossas casas. Estamos dormindo o sono da negligência. Estamos muitas vezes ativistas demais com coisas daqui. Temos agenda e programação para tantas coisas, mas muitas vezes não estamos atentos ao propósito desta última hora. O tempo de discernir é agora. Estamos vivendo os últimos capítulos da história. Quem discerne que esse é o tempo do fim, não vive para si, vive para cumprir a vontade de Deus. Até porque o meu fim pode ser hoje. Não precisa vir o arrebatamento para que eu seja arrebatada. A morte pode chegar de uma hora para outra. E o que tu tens preparado? Para quem será? Você pode declarar assim: se para um tempo como este Deus nos reuniu aqui, então não podemos atravessar essas 12 noites como espectadores. Mas temos que atravessar essas 12 noites como adoradores, como servos, como aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou nós discernimos o tempo, ou perderemos tempo. E perder tempo não é só correr o risco de perder a salvação, mas é perder de trabalhar e o trabalho não ser em vão. Porque muitos naquele dia vão dizer: Senhor, eu fiz, mas eu não te conheço. Então nós temos que cuidar para não trabalhar em vão. Mardoqueu disse a Esther: se tu te calar hoje, socorro vai vir de outro lugar, porque Deus não vai deixar de avisar o povo. Mas tu e a tua casa perecereis. Isso é forte, meus irmãos. Nos chama ao compromisso, à responsabilidade. Deus salvaria o povo de qualquer forma, mas Esther perderia o privilégio de ser o instrumento de Deus para aquele tempo. Deus não deixaria de cumprir seus planos, mas Esther perderia o chamado. Toda vez que Deus cria um tempo, Ele espera uma resposta. O problema não é Deus não falar. O problema é que não estamos muito mais discernindo a fala de Deus, a voz de Deus. E a frase diz: para este tempo chegaste. E a palavra chegaste em Esther 4:14, ela é pequena no texto, mas é gigantesca no contexto. Quem sabe se não foi para esse tempo que tu chegaste. No sentido não é de se deslocar, não é de sair da minha casa e vir aqui, mas é no sentido de que nós estamos aqui para descobrir junto de Deus e da sua palavra qual a minha utilidade no reino. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha casa? Se nós chegamos aqui, é porque Deus nos conduziu até aqui.
E nós temos que pelo menos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Salmo 37, 23 diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Nós não chegamos até aqui à toa, mas nós chegamos até aqui porque o Senhor nos tem guardado. Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se nós chegamos até aqui é porque houve processos, é porque houve riscos, é porque houve investimentos da parte de Deus sobre a nossa vida. Ninguém chega onde Deus colocou sem que Ele tenha investido antes em nós. Os desertos são investimentos, os vales são investimentos, os dias de prova são investimentos, as dificuldades são investimentos, as crises são investimentos. Deus não perde tempo em investir em nós. Até mesmo as lágrimas que choramos são investimentos. 31 anos e 4 meses que eu morei na cidade da onde eu vim. Faz 4 anos que eu moro aqui. Foi escola. Foi aprendizado. Foi investimento de Deus na minha vida. Foi investimento de Deus na minha casa. Quando Deus nos trouxe para cá, a minha ideia era comprar uma cadeira de balanço e fazer crochê. Mas Deus disse: eu não investi em você para você ficar sentada. Eu não investi em você para você ficar fazendo crochêzinho. Eu investi em você para você pregar a minha palavra. Eu investi em você para você fazer a minha obra. Eu investi em você para você ir aonde eu te mandar. Aleluia. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Aleluia. Essas 12 noites são noites de aperfeiçoamento. Deus está falando com a igreja. Deus está nos chamando a atenção. Deus não está desperdiçando investimento. Ele está nos moldando, Ele está nos preparando, Ele está nos adornando. Chegaste não é ponto final, mas é ponto de decisão. Esther chegou, mas ali não foi simplesmente o lugar onde ela chegou para sentar num trono. Ela chegou para servir um povo. Chegar não é só vitória, é responsabilidade. Porque quem chega onde Deus coloca, precisa responder o porquê que Ele me colocou aqui. Se para um tempo como este nós chegamos até aqui, então não foi apenas para assistir cultos, mas para discernir o propósito. Nós não somos assistentes de cultos. Nós viemos para dar culto, para adorar, para louvar, para bendizer, para exaltar e para nos encher da sua graça, para sairmos lá fora e sermos instrumentos das boas novas de salvação. Chegaste aonde? Chegaste ao reino. Não diz chegaste a um palácio ou chegaste a uma posição. Diz chegaste ao reino. E nós também chegamos ao reino. Olha o que diz Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não fomos apenas salvos, fomos transferidos de governo. Agora quem governa sobre nós é Deus. É Ele o nosso rei, é o reino dele que nós servimos. Mudou a nossa identidade, mudou a nossa missão, mudou a nossa responsabilidade. Antes obedecer a Deus do que aos homens, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso pastor. Muita gente pensa que no reino é lugar de glamour, de privilégios. Mas biblicamente é lugar de serviço e de comissão. Olha o que diz Mateus 6:10. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora Ele é o Senhor, então eu obedeço a sua ordem. Não é passividade.
é expansão. Diz também Mateus 28:19, ide por todo o mundo. A temática desse ano é evangelismo. Não deixe a chama apagar. A chama quem acendeu foi Deus. A chama é sobrenatural. Ela acendeu lá no altar em Levítico e tem que permanecer acesa até hoje. Nós precisamos entender de que o Senhor nos chama para este tempo. E qual é o propósito, irmã Nira? Para este tempo, para este reino, para este lugar onde nós chegamos. O propósito é falarmos do amor de Deus. O propósito é cumprirmos o ID de Jesus. Esta é a nossa missão. Para este tempo fomos colocados no reino. O propósito é a evangelização. O propósito é não deixar a chama apagar. O propósito é ganhar vidas enquanto é dia. Deus não nos chamou para um tempo de comodidade espiritual, mas para um tempo de urgência espiritual. Repito, para um tempo de urgência espiritual. Este é o propósito do agora. Não fomos salvos apenas para adorar, fomos salvos para pregar, para anunciar, para falar das boas novas de salvação. Romanos 10:14 disse, como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha a responsabilidade, meus irmãos. Se estamos vivos, se o Senhor já investiu tanto em nós, se estamos no reino, se chegamos até aqui, é porque ainda há alguém que precisa que nós falemos do amor de Jesus para essa pessoa. Às vezes eu fico pensando, com 45 dias de vida, o Senhor me ressuscitou. Eu morri com atestado de óbito assinado. Minha mãe me levou no médico, o médico disse para ela, tu pensa que eu sou curandeiro para ressuscitar mortos? Vai enterrar essa menina. Mas a minha mãe não foi para o cemitério, a minha mãe foi para a igreja. E lá na igreja tinha irmãs do círculo de oração orando. E de repente chega o pastor, pergunta que barulho é aquele. Elas respondem, morreu a criança da nossa irmã. Ele disse, mas vocês já falaram com aquele que tem a vida? Ah, mas até esquecemos, pastor, com o nervoso do momento, até esquecemos da oração, coisa que nós estamos fazendo hoje. Muitas vezes corremos para o médico, corremos para a farmácia, corremos para tantos lugares e esquecemos do Mateus 6,6. Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, fala com aquele que é pai, fala com aquele que é dono, fala com aquele que é Senhor, fala com aquele que tem propósito. A oração foi curta. Senhor, se tu tem um plano com essa menina, devolve a vida. Se não, consola a mãe. Em nome de Jesus, amém. Respirei e estou aqui, já completei 60 anos. E o Senhor tem me sustentado. Mas não é para ficar dormindo e nem comendo pipoca. É para fazer a obra enquanto é dia. A vida que Ele nos deu não é para ser vivida ao nosso bel prazer. A vida que Ele te deu um dia vai ter prestação de contas. O que fizeste com o tempo que eu te dei? Numa estatística, tem uma estatística que eu li esses dias, que para quem assistiu uma série que fala sobre médicos, que eu não lembro agora o nome, dava para ter lido com o tempo da série 20 vezes a Bíblia inteira. Então quer dizer que não é falta de tempo, é falta de saber administrar o tempo, é falta de entender o propósito do tempo. É falta
Falta de nós termos da nossa mente esse entendimento de que para este tempo nós fomos chamados. Deus nos deu vida neste tempo para sermos úteis na sua obra. Nem que gastemos a vida, não tem problema. Aqui não é para dormir, para descansar. O descanso é lá. Pastor Luiz Antônio da Luz, que morreu no acidente do avião lá da TAM. Ele estava orando e pedindo para o Senhor: dá-me um descanso. Eu estou muito cansado, dá-me um descanso. E Deus deu, levou ele. Porque descanso é só lá. Aqui é canseira, é enfado, mas de vez em quando Deus nos dá um oásisinho e a gente vai para uma sombrinha e Ele nos deixa criar um fôlegozinho para conseguir ter mais energia, para ter mais força, para ter mais disposição, para continuar a caminhada. Não deixe a chama apagar, meu irmão. Essa chama só é acesa e só é mantida acesa com oração, com jejum, com palavra, com culto, com disposição de estarmos na presença de Deus. Isso não é frase motivacional, é mandamento, está lá em Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas é nosso dever, é propósito de Deus de que nós sejamos aqueles que mantêm a chama acesa. Espiritualmente, o altar hoje somos nós. A chama é o zelo pela salvação das almas. Quando a igreja perde a chama, ela vira instituição, sociedade, clube. Mas quando mantém a chama acesa, é instrumento de Deus no tempo dele, para os propósitos dele, para a glória dele, para o louvor dele, para que ele seja exaltado, porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O propósito desse tempo não é só para que a igreja sobreviva, mas para que o mundo seja alcançado por ela. Esther posicionada para salvar um povo, igreja posicionada para salvar o mundo. O mesmo Deus, Ele não muda. O mesmo princípio, Deus levanta pessoas para salvar pessoas. O mesmo tempo, ou no tempo diferente. Naquele tempo de Esther era lá na Pérsia, mas agora é nós, aqui em Criciúma. Tem muita gente aí fora precisando ouvir falar de Jesus. Lucas 19:10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, Deus continua agindo do mesmo jeito, posicionando pessoas em tempos específicos para cumprir o seu propósito eterno. Deus não quer que ninguém se perca. Mas às vezes nós estamos perdendo até dentro das nossas casas. A história muda, os cenários mudam, mas a missão permanece. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João 20:21 diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Atos 1:8 diz: recebereis poder. Então não é só enviar, Ele capacita também, Ele investe também. Você recebeu poder. Poder para quê? Poder para testemunhar, poder para curar enfermos, poder para pisar em serpentes, poder para pisar em escorpiões, poder para se levantar diante das alvejadas do inimigo. Aleluia. O que estamos fazendo? Estamos ouvindo a voz do Senhor e entendendo o seu propósito? Ou estamos acomodados? Porque o tempo é tempo de dormência espiritual. A Bíblia vai dizer que até as prudentes dormiram.
mas elas tinham um depósito. É diferente quando você dorme preparado, quando você dorme despreparado. Se eu dormir preparada, eu durmo tranquila, porque eu sei que se eu acordar, está tudo pronto. Se eu limpo a casa, se eu lavo a louça, se eu deixo tudo arrumadinho, até posso tirar uma siestazinha, como diz o gaúcho. Porque se chegar uma visita, eu levanto e está tudo pronto. Agora, se eu dormir com a louça suja, se eu dormir com as coisas desarrumadas, chega uma visita, que feio que fica. É estar preparado. Se você entende que Deus te trouxe até aqui nessa noite, por causa do propósito dele, não por o acaso que às vezes a gente imagina, eu vou lá só para ver o que tem lá naquele culto, não. Você veio chamado por um propósito. Você veio chamada por um propósito. Se você discerne este propósito hoje, fique de pé comigo. Se você tem discernimento que chegou até neste lugar, que chegou até este reino, e que o propósito de Deus é te usar como instrumento para servir o reino, para anunciar as boas novas de salvação, para se posicionar como um instrumento de Deus, como um vaso de Deus. Se posicionar olhando para cima, para ser cheio do óleo, para ser cheio de poder, para ser cheio de revestimento de poder, para continuar proclamando as boas novas de salvação. É hora. Jesus deixou um pedido de oração para nós. Orai para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. A seara está branca. Quem quer entender o propósito de Deus nessa noite, que você também é convocado para falar do amor dele, para dizer para as pessoas: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus morreu na cruz por ti, Jesus quer perdoar os teus pecados. Aleluia. Se você quer fazer mais uma vez um propósito diante de Deus nessa noite, eu te convido a vir à frente. Senhor, dá-me almas. Um hino antigo que cantávamos dizia: Senhor, dá-me almas. E nós precisamos ter esse desejo, meus irmãos, de ganhar almas, de chegarmos diante do Senhor um dia, não como diz o hino da harpa: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então nós precisamos falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar para nos levar para morar no céu. E é para lá que nós queremos ir, é lá que está o reino de Deus. E nós estamos neste preparo de irmos morar com Jesus lá no céu. Mas nós não podemos ir sozinhos, nós temos que levar mais alguém. Nós temos que levar um amigo, um parente, um irmão. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas esse crer implica também em falar, em testemunhar, em convidar, em fazer a nossa parte, não deixando a chama apagar. Porque foi para este tempo que nós fomos chamados. Não venha por emoção, venha por decisão. Venha porque você discerniu o que é o tempo. E o tempo não pode ser negociado. Nem tampouco o chamado pode ser negociado. Deus te chamou. Deus te colocou aqui. Deus curou as enfermidades. Deus tem te dado vida e vida com abundância. Então é para que este tempo seja tempo útil para fazer a obra de Deus, para estarmos na sua presença, para que, se não formos lá no campo missionário, nós pelo menos entramos lá no nosso quarto e oramos por quem vai.
contribuímos com quem vai. Tem muita coisa para fazer no reino de Deus. Tem muitas formas de falar de Deus. O importante é nós termos posicionamento e entendermos o propósito de Deus para a nossa vida. Um sorriso pode salvar alguém. Um abraço pode salvar alguém. Um bom dia, um boa tarde pode salvar alguém. Se vier de uma pessoa que entende o propósito de Deus na sua vida. Então é para isso que, como igreja, nós temos que nos levantar nesta última hora. Você crê assim? Vamos orar? Coloca a mão no teu coração e vamos orar. Senhor Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai divino, Pai das luzes, Pai eterno, é diante de Ti, pelos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós como igreja nos colocamos nesta campanha, Senhor, de 12 noites de propósito. Não é simplesmente reuniões, não é simplesmente ajuntamento de pessoas, mas é a casa da bênção, a casa onde o Senhor determina a vida e vida em abundância. E aqui nós estamos reunidos para ouvir da Tua palavra, para sermos despertados, para sermos avivados, para estarmos preparados, para estarmos motivados a fazer a Tua obra, a estarmos à disposição do Teu reino, a estarmos sendo trabalhados, aperfeiçoados, lapidados, para que o dia que o Senhor nos chamar, nós não venhamos Te encontrar de mãos vazias, mas que possamos Te encontrar, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Trabalhando com afinco, trabalhando com denodo, trabalhando, Senhor, com zelo, trabalhando com excelência, seja na área que for, seja cantando, seja evangelizando através de folhetos, sendo indo fazer um culto num asilo, num presídio, nas ruas, não sei que forma, mas o Teu propósito é usar a Tua igreja, o Teu propósito é expandir o Teu reino, e nós temos que nos dispor, Senhor. Tira-nos do sono da negligência, tira-nos da letargia espiritual, nos faz, Senhor, estar acordados, porque é a última hora, são as últimas almas, é a última oportunidade da igreja, e nós precisamos estar atentos para esse tempo, porque foi para este tempo que nós chegamos aqui. Foi para este tempo que nós fomos inseridos no Teu reino. Foi para isto que o Senhor nos deu salvação. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. O Senhor veio no Teu tempo, na plenitude dos tempos. O Senhor encarnou e o Senhor cumpriu a sua missão. Agora é nós. Os anjos queriam, mas não foi dado a eles esse privilégio. Foi dado a nós, que estejamos despertados para este tempo, para fazer a Tua obra enquanto é dia, em nome de Jesus. Amém. Deixa-te usar para curar, deixa-te usar.